E o verdadeiro nacionalismo italiano, essa é a pauta desse vídeo, fica aqui até o final, você vai talvez concordar ou talvez também discordar comigo, não tem problema, fazer o quê, né? Nós somos assim. Antes disso, te convido para curtir o vídeo, para se inscrever no canal e, obviamente, também para ativar o sininho das notificações, porque aqui no YouTube funciona assim, se você não ativa o sininho das notificações, você não recebe o conteúdo aí que é postado semanalmente, na verdade diariamente, né? Diariamente aqui no canal. E, claro, eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamar, e caso seja a primeira vez que você vem aqui, fique sabendo que o canal é voltado, sim, para os vênetos, mas a gente acaba abrangendo também coisas que são relevantes para toda a Península Itálica, né? Como vários assuntos que você pode encontrar por aqui, desde esse vídeo até coisas relevantes para quem está fazendo cidadania italiana, para quem está reconhecendo melhor, né, cidadania italiana. É errado a gente falar tirar cidadania, fazer cidadania, porque pela lei nós, né, já teríamos nascido italianos, porém não reconhecidos. Então, pela lei da Itália, sim, né, vem aquele seu amigo aqui no Brasil, né, o brasileirinho, nacionalista, invocado. Ai, nunca vi, nasceu no Brasil, se acha italiano. Pela lei da Itália, seria isso, né? A gente nasceu aqui, só não somos reconhecidos. Então, assim, seria. Bom, esse é um discurso, uma pauta para um outro vídeo. Vamos falar sobre nacionalismo italiano, que é uma coisa, quando a gente fala sobre nacionalismo, digamos, é uma moeda como todas as moedas, tem duas faces. Tem uma face que ela até é uma face, digamos, louvável, que, enfim, na verdade, em algum ponto do nacionalismo, às vezes se encontra ali os valores, a recuperação dos valores ou a própria manutenção dos valores, e isso eu acho louvável. E eu tô de acordo, porque, na verdade, uma civilização sem valores não é nada, né? Nós temos várias ideologias, várias políticas que, ao passar do tempo, com razão, digamos, fizeram algumas afrontas e até apontaram alguns erros do sistema atual, o que a gente vive, porém não propuseram nada melhor e sim apenas a quebra dos nossos valores tradicionais. Então, eu acredito que quebrar os nossos valores, as nossas tradições, não nos leva a nada. Isso é, na verdade, até muito prejudicial para a nossa espécie, né? Para nós que somos humanos, isso é muito prejudicial. Então, sim, existe esse lado do nacionalismo que, de fato, ele carrega uma característica louvável, mas existe um outro, né, uma outra face, que é aquela face que não é tão louvável assim. Estou falando sobre aquela que sempre tende, né, a colocar todo mundo debaixo da mesma asa, a querer, de certa forma, padronizar, né, todos os cidadãos ali dentro de um estereótipo, padronizar todos dentro de um ideal, né, nacionalista, um ideal de nação, e aí vocês têm todos os tipos, todas as facetas possíveis. Você tem desde, começando pela história, né, pela história do local onde se está, ou se é uma república, ou enfim, desde a língua, né, já vai pegando a língua, a história, a língua e efetivamente, talvez, eu não sei se esse seria o último ponto ou esse seria o primeiro, mas o fato é que é inevitável a etnia, né? Todo o Estado nacionalista, ele, na verdade, o Estado, quando ele procura esse discurso da identidade nacional, de enaltecer o nacionalismo, ele, inevitavelmente, ele vai passar por esses três pontos, que são fundamentais, né? A língua, a etnia e, obviamente, também a cultura em si, né, em geral. Há um grande perigo em tudo isso, porque, na verdade, a maior parte, eu diria, né, a maior parte dos estados, a maior parte do que hoje são considerados estados nacionais, nem sempre foram, como a Itália, né, e o Brasil também, né, nem sempre foram estados nacionais. A maior parte desses estados nacionais modernos, eles, por nem sempre terem sido estados unidos, uma nação só, eles têm muitas diferenças ali dentro e diferenças que, na verdade, deveriam ser enaltecidas, né? Nós vivemos num século que diz que ama as diferenças, mas quando a gente vai analisar profundamente, a gente consegue perceber que há um ódio
discriminatório contra as diferenças, né? As pessoas não aceitam as diferenças, as pessoas só falam de boca para fora, até mesmo aqueles que, enfim, de certa forma defendem isso de um modo legal, a gente começa a ver que não defendem as diferenças, eles querem realmente acabar com as diferenças. Olha só, eu estava falando sobre o Brasil, talvez isso tenha deixado algumas pessoas com dúvidas ou foi meio estranho, tá? Mas o que acontece? O Brasil, se a gente for pegar antes da colonização europeia, não era um país. Tá? Vocês não podem considerar o Brasil como um país antes. Na verdade, eram vários países dentro de um país só. Por quê? Porque ainda hoje nós temos muitas etnias indígenas aqui, e quando eu falo muitas etnias, eu estou falando povos diferentes, não é apenas um povo, o índio, né? Quando fala o índio é uma coisa abstrata, parece que só tem uma etnia ali, né? Não, eles são várias etnias. Então vamos reportar, essa é a mesma realidade que nós encontramos na Europa, né? Nesse caso, por exemplo, sim, aqui várias etnias indígenas, mas eles parecem os mesmos, eles têm até a mesma cor. Sim, mas na Europa também, se for de um modo superficial, eles parecem ser os mesmos e eles têm a mesma cor, obviamente, muda ali alguma tonalidade e tal, mas são todos brancos. A mesma coisa com os indígenas aqui no Brasil, a mesma coisa com os africanos, enfim, né? Os africanos, os negros, enfim, a gente tem os africanos do norte da África, que são diferentes também. Mas isso não significa que não sejam de etnias diferentes, né? São de etnias diferentes, são povos ali que têm uma história, uma construção à base étnica diferente. E no Brasil, se vocês forem analisar, talvez, eu digo talvez porque a gente não tem como saber disso, mas talvez se não tivesse nenhum movimento colonialista, nem nada disso, se não tivesse havido essa interferência, né, de fora, quem sabe vamos nos pautar ali, nos guiar pela história europeia, que é a nossa história. Quem sabe se talvez, dentre todas as tribos que tínhamos e ainda temos algumas, né, aqui no Brasil, né, dentre todas essas tribos, eles começassem a efetivamente a evoluir ali uma sociedade um pouco parecida com a nossa europeia, assim como foram, enfim, os astecas, né, os maias. Então, essas civilizações que que cresceram em cima da pauta da construção do seu ambiente, enfim, da agricultura e assim por diante. Imaginem isso, que isso, de certo modo, algumas coisas seriam inevitáveis. E é óbvio que eles já brigavam entre si, eles já faziam guerras entre si, esses indígenas, tá? E eles ainda fazem, só que isso fica fora dos nossos olhares, porque, de certa forma, nós temos instituições nacionais hoje em dia, instituições nacionais estrangeiras a eles, Brasil, né? Que digamos, manipulam certas informações, não deixam com que essas informações cheguem até nós. E eu não estou julgando se isso é bom ou ruim, eu só estou dizendo que realmente essas coisas às vezes não chegam até nós, nem pela mídia, nem por outras pessoas, e ainda mais, por exemplo, as pessoas que no Brasil vivem muito longe desses assentamentos, dessas tribos indígenas, como é o meu caso. Eu vivo muito longe dessa realidade e essas coisas raramente chegam até mim. Eu sei que, por exemplo, existem muitos rituais ainda em tribos indígenas na Amazônia que talvez ainda explorem o canibalismo, né? Obviamente, eu não sei direito isso, mas eu ouço essas coisas. Pode ser que esteja certo ou que esteja errado, que seja uma mera ignorância de uma pessoa que vive muito longe disso. Então vocês vejam que é um país tão grande, né? Mas o que acontece é que essas pessoas, provavelmente, se tivessem, ao passar do tempo sem interferência, desenvolvido um modelo de civilização, de sociedade, mais ou menos como desenvolveram outros indígenas aqui pela América Latina, América Central, eles teriam dividido o Brasil, o território que hoje conhecemos por Brasil, em diversas nações. Por quê? Porque a nação está imbuída, está intrinsecamente enraizada ao conceito de etnia,
ao conceito basicamente de etnia que não se desvincula da língua e das crenças. Às vezes até das crenças sim, né? Porque nós temos vários estados, por exemplo, vários estados árabes, né? Muitos estados muçulmanos têm a mesma crença, a mesma religião, mas existem muitos estados nacionais ali. Então, a religião às vezes não é um fator tão determinante para separar, mas a etnia e a língua sim, elas separam de um modo físico as coisas, ok? Porque a cultura é diferente, a língua é diferente, a comunicação é diferente, os costumes, os jeitos. Às vezes, uma tribo não concorda com o que a outra faz, a tribo não entende o que a outra fala, e assim por diante. Então, é natural todo esse movimento dos humanos tenderem a se separar ali entre, enfim, tribos. Isso efetivamente ainda acontece hoje, e até mesmo entre nós. Enfim, nós temos o que a gente pode observar, por exemplo, na adolescência. Na adolescência, a gente costuma procurar, né, as nossas tribos ali, toda aquela coisa. Então, provavelmente, sem uma interferência externa, né, muito provavelmente, eu não estou dizendo que seria, mas estou dizendo que muito provavelmente eu acredito que o território que hoje conhecemos como uma nação gigante, que é o Brasil, seriam vários estados e talvez também muitos trechos de terra aí que não teria ninguém, tá, habitado, porque as tribos eram concentradas e, enfim. Mas a tendência seria essa. E isso aconteceu também com a Itália. Olha o giro que eu tive que dar também para a gente fazer a nossa realidade aqui, depois para passar para lá. Isso aconteceu com a Itália também, óbvio, séculos e séculos antes, digamos, precocemente fizeram suas construções, fizeram suas revoltas, suas guerras e tudo mais. Porém, vocês têm que saber que o passado, ele é muito importante, né? É muito importante para a história nacional. Então, imaginem que esses indígenas aqui, eles teriam feito tudo isso, eles fizeram vários estados nacionais e um belo dia, né, aparece alguém com uma ideia de unificação para fazer, sei lá, para fazer alguma defesa, alguma coisa assim, e esses estados indígenas do Brasil, que não sofreu nenhuma colonização europeia, todos esses estados, essas nações indígenas se unem para fazer uma grande nação, que foi o que aconteceu com a Itália, né? E eles fazem, dessa grande nação, começa a surgir alguns conceitos ideais ali, que todo mundo precisa ter uma única língua, todo mundo precisa ter uma única religião, todo mundo, e assim por diante, tá bom? Então, foi basicamente isso que aconteceu com a Itália. Era diversas populações indígenas, enfim, que vieram ali dos seus indígenas, que se misturaram com outros povos depois, né, na chegada de outros povos aí na Itália, mas que depois, de um certo momento, dos 1800 em diante, né, quando inicia ali, de fato, a unificação da Itália, começa a se estabelecer um governo estrangeiro, enfim, ali a unificação feita diretamente pelos piemonteses, começa a se difundir essa Itália que precisaria de todo mundo ser igual. A partir desse momento é inevitável, você vai desrespeitar as pessoas. Você está desrespeitando a língua dos outros, a cultura dos outros, a história dos outros e deixando tudo abaixo de algo que precisa ser comum, né? Aquela coisa, a mesa dos comuns, tem que ser aquela coisa que precisa realmente estar de fato ligada à ideia de nação. E em cima disso vem pautas de outros vídeos que eu já fiz aqui nessa semana também, falando sobre os estudos, né, étnicos, estudos históricos, arqueológicos, que esses próprios estados nacionais, eles pagam para aquele estudo já sair com um certo direcionamento, com uma certa tendência, né, para defender, digamos, uma hegemonia estatal. Isso aconteceu e continua acontecendo até hoje. O fato é que se você é uma pessoa que, por exemplo, quando estamos falando sobre Itália, a pauta do vídeo é o nacionalismo italiano, você é uma pessoa que basicamente desrespeita as línguas antigas da Itália, o Vêneto é uma delas, né, a língua vêneta, que eu faço curso aí de língua vêneta, é uma delas. Quando você desrespeita e diz que isso aí é um dialeto, isso é um mero dialeto, nem chega a isso, não sei o quê, isso vai valer para todas as outras, o lombardo, o siciliano, o napolitano, né, calabrese, enfim. Quando você está desrespeitando essas línguas, o furlan também, né, o friulano,
quando você desrespeita essas línguas, você está desrespeitando a sua história, o seu passado. Então você se traja de nacionalista, de dizer que viva a Itália, viva o italiano, a gente precisa aprender língua italiana, somos italianos, você se veste de nacionalista, mas na verdade você é uma pessoa que está destruindo, né, os seus valores, a sua cultura, em prol de um nacionalismo que não sei se é nacionalismo, talvez no máximo um nacionalismo barato, um nacionalismo feito por crianças. Por falar em crianças, eu até tenho uma história interessante aqui, porque quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a ir para a escola lá nos primeiros anos do ensino fundamental, na verdade, o Brasil e o mundo ainda não tinham esse discurso do globalista, né? O discurso do globalismo ainda não estava em voga naquela época. Naquela época, sim, ainda estava em voga o discurso da identidade nacional. E eu me lembro que o Brasil estava loucamente sempre procurando a sua identidade nacional, porque ninguém sabia o que era o Brasil. O Brasil é uma mistura de culturas e etnias, e ninguém sabia. Então, o governo, tanto o governo quanto a mídia, enfim, as escolas tentavam forçadamente passar uma etnia, uma cultura nacional, uma identidade nacional para as crianças. E eu me lembro, não sei direito em que ano do ensino fundamental foi isso, mas as professoras passaram um vídeo que, se não me engano, era uma propaganda, alguma coisa assim do Banco do Brasil, mas era muito bem feita, é por isso que passaram. Não foi para estimular o crédito para as crianças, né? Não, mas era uma propaganda muito bem feita para os intentos nacionalistas daquela época, para se achar a identidade brasileira que nunca foi achada até então e não se teve tempo de achar, né? O que acontece? A propaganda era assim, era o seguinte, tinha uma pessoa, um homem, enfim, branco, com cabelo loiro, ele subia umas escadas e desciam as escadas outras pessoas com outros fenótipos, né? Um negro, uma asiática e assim por diante. Então eles se cumprimentavam e sempre falavam para ele: opa, e aí, alemão? Oh, e aí, alemão? E aí, alemão? Aí eles pegavam esse cara e rastreavam assim todo o passado dele. Chamam ele de alemão, não sei o quê, e de fato o seu bisavô veio da Baviera e tal, não sei o que e tal, porém chegou no Brasil, se casou com a Maria tinha ascendência portuguesa, mas não sei quem já tinha se misturado com indígena, que daí depois não sei o que, com não sei o que era negro, bababá. Enfim, eles faziam um emaranhado para dizer que o tal do alemão, né, na verdade não era alemão, ele tinha, não era, enfim, alemão, ele tinha a aparência de um alemão no Brasil, mas o sangue dele, a ascendência dele, tinha várias misturas ali, tinha mistura de germânico, mistura com italiano, mistura com negro, africano, mistura com indígena, mistura com não sei o quê. Então eles fizeram todo esse bolo e mais ou menos eles iam traçando todos também, o negro, que daí não era só negro, que tinha mistura com português e bababá e não sei o que e tal, e assim por diante. Eles fizeram todo esse quebra-cabeça para no final falar que essas pessoas não eram, né, não era alemão, não era africano e nem era japa, porque chamava a menininha lá de japa também. Então, no final, eles não eram nada disso, né? Não era alemão, não era japa, não era africano, nem nada. No final, eles eram brasileiros. Ponto final. Então, esse era o discurso nacionalista, digamos, identitário que eles tentavam passar para a gente quando era criança, lá nos anos 90, né? Tentando achar uma possível ligação ali entre as pessoas do Brasil. O problema é que isso aqui também tinha um erro muito grave. Eu me lembro que naquele tempo aqui, a maior parte das crianças ainda não, eram crianças originárias, pelo menos, dessas nossas regiões aqui de colonização, tipicamente vêneta, trentina, friulana, enfim, e lombarda também. O que acontece é que as crianças estranhavam muito isso, porque dentro de casa, querendo ou não, os pais sempre acabavam falando vêneto, ou falavam que vieram da Itália e tal, não sei o que, né? E aí eu me lembro que a gente foi para o recreio, efetivamente o recreio, e eu me lembro dos meus colegas dizendo: mas eu não sei como se desenvolveu isso, mas eu lembro dos meus colegas dizendo: não, mas eu sou italiano, não, mas eu também sou italiano, lá, não sei o que, não sei quem lá também veio da Itália, nós somos italianos também. Ou seja,
esse discurso da busca da nacionalidade que, de fato, ela não existe, né? Essa nacionalidade, assim, ela não existe, ele é tão barato que acaba também, digamos, fazendo com que crianças, não sei, a gente tinha o quê? 7 anos, 7, 8 anos por aí, até meras crianças que não têm muito conhecimento do mundo caiam em si, né, do seu jeito, obviamente, com o seu pequeno conhecimento, mas que elas consigam cair em si, que aquele negócio não fecha. Não fecha. Como assim? Em casa todo mundo diz, eu vou lá na nona aqui de um lado fala vêneto, eu vou lá na outra também fala vêneto, todo mundo ali é de, enfim, ascendência europeia. Como assim? Né? Então, óbvio, eu entendo que provavelmente a maior parte do Brasil deva ser assim, mas vocês entenderam? O nacionalismo, querendo ou não, em alguma medida ou outra, essa identidade, essa busca de identidade nacional, né, ela acaba desrespeitando principalmente as minorias. Para finalizar esse vídeo, o que eu queria falar mesmo é que o verdadeiro nacionalismo é aquele que, de fato, digamos, mesmo que o Estado ele tenha as suas diferenças ali dentro, você aceite isso com uma naturalidade. Então, se você se acha, ou se considera, ou se você, enfim, se considera um nacionalista italiano, e que nem que seja nacionalista italiano, mas que se considera uma pessoa que quer valorizar as coisas da Itália, que quer, enfim, unir a Itália, você não devia estar fazendo esse tipo de discurso, menosprezando as coisas do passado. As línguas históricas são coisas do passado, porque o resquício de glória que nós temos dos nossos ancestrais, eles estão lá no passado. Vocês ficam menosprezando aquilo que realmente, de fato, era importante, aquilo que deu importância para a Itália inteira, que foi, de fato, o passado. Tá? Foi o passado, quando eles ainda falavam as suas línguas, quando não existia essa ideia de nação, quando não existia italiano. Então vocês estão menosprezando o nosso passado rico para privilegiar um presente pobre, em que nada acontece, em que efetivamente a Itália é um país do sul da Europa que não ganha relevância, não ganha destaque. Então vocês estão menosprezando aquilo que foi bom para ficar com aquilo que é bem mediano. Vocês entenderam o que está acontecendo? Tá bom? A partir do momento que essas pessoas principalmente menosprezam as suas línguas de origem, né, principalmente a língua vêneta, porque o canal é destinado à língua vêneta, mas não só a língua vêneta, as outras línguas também, vocês estão realmente cravando uma faca nas costas dos seus avós, bisavós, né, trisavós, tataravós e assim por diante. Vocês estão realmente queimando a memória deles, né? Colocando tudo isso por terra. Então, acredito que se você é uma pessoa que realmente ali gosta da Itália, desse discurso, enfim, nacional, ou, enfim, unitário da Itália, você deveria repensar isso, né? Acho que a gente deveria, na verdade, então, o verdadeiro nacionalismo italiano seria vangloriar as diferenças que existem na Itália, os louvores, as glórias que existem em cada lugar da Itália, e cada lugar tem a sua história particular, é só estudar, e não colocar um falso nacionalismo italiano, que me parece que hoje a Itália está vivendo o Brasil dos anos 90, nessa discussão nacionalista, que foram os anos que eu vivi quando criança no Brasil, e não deixavam de ser ridículos, como é hoje o globalismo que a gente vive. E me parece que a Itália está vivendo uma mistura de nacionalismo, de busca pela identidade unitária, com uma pitadinha de nacionalismo também, de globalismo ridículo. Então, acho que o nacionalismo verdadeiro italiano seria isso, seria a gente enfatizar e, de fato, respeitar aquilo que foi glorioso e não aquilo que hoje é vergonhoso. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, né? E que deixe aí sua curtida, se inscreva no canal. Não esquece também de ativar o sino das notificações. Caso você queira aprender língua vêneta, tem o curso de língua vêneta aqui do Linguamare. Vou deixar o link na descrição, aqui abaixo, ok? Também nos primeiros comentários do vídeo, você pode entrar em contato comigo.
Tá? Então, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, Stucom.